A nossa sala do Teams, nós temos 8 pessoas aqui na sala do Teams, contando comigo, logados aqui. E tem mais um chegando aqui. É com grande alegria que nós damos início hoje à banca de defesa de trabalho de conclusão de curso de Fábio Wojtycha Cruz, com o seu trabalho intitulado Números Complexos, uma intervenção contextualizada na realidade da análise de circuitos elétricos em corrente alternada. A banca examinadora é composta por mim, professor Gustavo da Silva Costa, o professor Fábio Rodrigues Santos, o professor César Andrei Gomes Ferreira e o professor Jorge Santos Bonfim. A partir de agora, eu passo a palavra a Fábio, que terá 30 minutos para a apresentação do seu trabalho. Boa sorte, Fábio, bom trabalho a todos. Boa noite a todos, boa noite à banca. Agradeço imensamente a presença de vocês e poder participar dessa palestra. Agradeço a presença dos convidados também, dos professores da instituição. E meu nome é Fábio, como o professor Gustavo, meu orientador, já sinalizou, eu sou Fábio Wojtycha Cruz, sou discente do curso de licenciatura e venho apresentar o meu trabalho com o título de Números Complexos, uma intervenção contextualizada na realidade da análise de circuitos elétricos em corrente alternada. Bom, a estrutura do trabalho de conclusão de curso ele foi montado e dividido em 4 capítulos. Dessa forma como o trabalho foi construído. A introdução. Na introdução é tratado do contexto histórico da educação profissional, o tema central e direcionado desse trabalho. Mais à frente vai ficar claro o porquê desse direcionamento. É tratado ainda na introdução o objetivo central e a discussão do conteúdo. Na segunda etapa, a fundamentação teórica sobre a teoria de números complexos. Não é esgotado todo o assunto nessa parte do trabalho escrito. A gente é tratado, direcionado para o foco, que é o tratamento de solução de circuitos elétricos em corrente alternada. Na terceira etapa, a aplicação aos temas da eletrotécnica. Aí é feito um direcionamento onde são pontuados alguns temas e tópicos e definições voltados da área de elétrica. Elementos básicos são tratados nesse tópico. E a quarta parte é conclusões, onde a gente faz algumas verificações dos resultados que foram obtidos. Para a apresentação que está sendo feita agora para vocês, o trabalho foi construído nesse layout. Vai ser apresentado o problema, a questão da pesquisa, o objetivo geral, o objetivo específico, o panorama da educação profissional é abordado, a justificativa ela está nessa ordem, vai ficar também esclarecido porque ela vem nessa ordem, desenvolvimento do qual o trabalho se propõe, as conclusões, referências e os agradecimentos. Bom, o problema é que a questão da pesquisa é textualmente como está posto, como uma abordagem objetiva e direcionada dos números complexos aplicada a problemas reais de análise de circuitos de corrente alternada pode interferir no processo de ensino-aprendizagem dos cursos técnicos profissionalizantes. O objetivo de direcionar para o estudo de circuitos em corrente alternada e entender como esse tema pode ser trabalhado, em especial pelos professores de matemática, nas instituições onde o curso profissionalizante é integrado ao ensino médio, é o que motivou a pesquisa e o desenvolvimento desse trabalho, sem fazer uma abordagem mais ampla e tão detalhada de toda a teoria que envolve os números complexos. O objetivo geral é justamente abordar os tópicos matemáticos associados ao conjunto dos números complexos de maneira a trazer destaque para as aplicações em circuitos de
corrente alternada, a partir de uma visão objetiva e direcionada. Essa transposição que é feita no mundo acadêmico para a didática escolar e ainda a transposição que deve ser feita da realidade técnica também para o processo de aprendizagem. Esse é o foco principal do nosso trabalho. Entram como objetivos específicos apresentar aspectos históricos acerca da educação profissional e suas articulações legislativas. Não se pode perder o foco que trata-se de um trabalho de licenciatura, então esse aspecto educacional é bastante importante de ser abordado. Evidenciar as possibilidades do professor de matemática que, por meio da estratégia educacional, possa utilizar a interdisciplinaridade para elevar a contextualização do tema, dando significado ao tópico de números complexos, aplicado, mais uma vez, aos circuitos de corrente elétrica alternada. Bom, o panorama que é trazido brevemente sobre a educação profissional é necessário pontuar, principalmente a questão temporal de como a educação profissional se estabelece no país. Ela inicia em 1809, a gente tem um espaço aí de 100 anos. Em 1809 surge a criação dos colégios de fábrica, essencialmente no Rio de Janeiro. 100 anos depois é proposto as escolas em cada capital do país, as escolas de aprendiz e artífice. Aí a gente direciona mais para Salvador, especificamente contextualizando com a ideia do Instituto Federal que nós estamos. Em 1937 diz-se a mudança estrutural da Escola de Aprendiz de Artífices para Liceu de Indústria de Salvador. 42, Escola Técnica de Salvador. Em 1965, Escola Técnica Federal da Bahia. Em 1993, Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. E 2008, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Essas alterações nomenclativas, elas não são só associadas à ideia da estrutura, mas também do direcionamento que é dado para essas instituições. Além disso, todo um contexto social e econômico que acontece ao longo do desenvolvimento do país. Associado a essas transições estruturais, aí entra em pauta as transições legislativas. Do ponto de vista educacional, em 96, a constituição efetiva de um documento que trata da educação como um todo. A LDB, ela introduz dois tipos padrões de educação, a educação básica e a educação superior. Nesse momento, a educação profissional é tida como apenas uma atividade complementar da educação básica, ela não tem um vigor ainda preponderante na estrutura educacional. Em 97, existe uma alteração. Nesse momento, a situação para a educação profissional ainda piora um pouco mais, ela é distanciada ainda mais da educação básica, então ela não tem uma colaboração efetiva na construção do processo educacional. Em 2004, volta a integrar o ensino médio. Nesse momento, a educação profissional ela tem uma relação mais próxima com o processo de construção. É ampliado e mantido o processo de educação integrado e subsequente, especificamente hoje, no IFBA, Campus Camaçari oferta esse modelo educacional para a educação profissional na modalidade integrada e subsequente. E em 2008, com a criação dos institutos federais, aí a educação profissional se engloba de vez ao ensino médio, ainda fazendo parte da educação básica. Esse cenário é importante, principalmente porque, quando a gente falar dos documentos que balizam a educação profissional e a educação como um todo, estando a educação profissional ligada e vinculada ao ensino médio, esse tópico de a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai modificar as diretrizes da qual o tratamento para a educação ela é feito. E nesse momento, os números complexos ele foi retirado, né, da educação básica. Ela não compõe mais a grade curricular do ensino médio. Só que, em se tratando de educação profissional, especificamente na área de eletrotécnica, números complexos é um tópico indispensável. Ele está presente em diferentes itinerários formativos da educação do curso técnico em eletrotécnica. Então,
na formação integrada é praticamente indissociável que o professor de matemática e o professor da área de eletrotécnica aborde esse tema números complexos. E o objetivo é como abordar esse tema, mesmo não compondo mais a BNCC, de maneira a atender a formação profissional do estudante e a formação também intelectual e atender ao direcionamento específico da área de eletrotécnica. É justamente nesse momento que ocorre a avaliação desse cenário, porque os números complexos, como ele é apresentado, ele tem um tratamento muito algébrico, distanciado do objetivo que a eletrotécnica propõe. E é nesse sentido que a gente vai falar e se sustentar principalmente na ideia do Conselho Nacional de Educação. Esse documento tem uma resolução de 5 de janeiro de 2021 que ele faz várias observações sobre a educação profissional. Todo o texto ele corrobora para a ideia de que haja uma tratativa, uma busca pela aplicação de diferentes conhecimentos, inclusive uma interdisciplinaridade entre os temas e as propostas de ensino. E essa é justamente a justificativa para o trabalho. Com base no que tem nessa resolução, ela diz textualmente que utilização de estratégias educacionais que permitam contextualização, flexibilização e interdisciplinaridade favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem. Então é nessa proposta de resolução que se constrói a ideia do trabalho. Bom, como o tema matemático abordado é números complexos, eu vou apresentar uma breve contextualização do que está posto, principalmente nos livros didáticos, em relação aos números complexos. O conjunto dos números complexos é apresentado e definido com operações de pares ordenados, onde são definidas adições e multiplicações muito bem definidas, além do processo de igualdade entre esses números. Textualmente, seja R um conjunto numérico dos números reais, definido de R2, R em R, e os elementos x e y, tal que x pertence a R e y também pertencente a R. Então, são números que estão no conjunto dos números reais. Esse produto cartesiano, denominado como conjunto de pares ordenados, eles estão muito bem definidos, as suas operações de adição e soma. As operações que são utilizadas de maneira formal, adição e multiplicação, são definidas com uma operação algébrica excessiva, no sentido de que, aplicado ao estudo de circuitos elétricos, algumas operações precisam da praticidade que a área técnica propõe. Então não é tornar o assunto mais simples que é proposto, é tornar mais objetivo, mais claro. Essas representações que normalmente são utilizadas no trabalho, foi apresentado a representação retangular, convencionalmente usada para expressar números complexos. Então isso as pessoas que já fazem parte desse mundo da matemática, não é difícil perceber essa representação. A representação polar que é dada, ela busca fazer uso das identidades trigonométricas, e a representação polar que mais é usada nos livros técnicos e que quase nunca é conhecido na educação formal, na educação de ensino médio, ela é representada por um módulo e um ângulo. Essa representação ela torna-se muito mais visível quando a gente utiliza o plano de Argand-Gauss, onde é possível representar a forma retangular através dessa primeira representação gráfica, onde eu tenho uma parte real, comumente os números complexos de fato são representados, com uma parte real e uma parte imaginária. Essa parte imaginária está associada à unidade imaginária, a definição dela está no corpo do trabalho,
ela não é apresentada aqui. Mas é visto que é possível verificar um número, né? O número complexo ele é um número, que não mais é representado apenas em uma reta real. Eu preciso agora de dois universos representativos, um universo real e um imaginário. Quando a representação polar, eu utilizo, como o texto apresenta, um módulo e um ângulo. É possível representar o mesmo número complexo através de um módulo, que seria nada mais do que a medida da distância da origem desses eixos coordenados até o número. Esse módulo ele forma um ângulo em relação ao eixo real, e esse ângulo, uma vez conhecido, é possível fazer a representação desse mesmo número, utilizando uma simbologia que, para as operações matemáticas utilizadas em circuitos elétricos, elas vão ser muito mais objetivas, muito mais imediatas. É importante verificar que, dentro do estudo de circuitos elétricos, a gente vai usar essencialmente essas duas representações, a representação retangular e a representação polar. Porque essas duas representações são suficientes para poder manipular as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de maneira bastante objetiva, essa é a palavra. Então, é possível fazer a migração de uma representação para outra através de manipulações matemáticas, né? Usando a trigonometria, a gente consegue determinar o módulo a partir das coordenadas reais e imaginárias, como já é conhecido, e determinar o argumento, né? O ângulo formado entre esse módulo, esse número, e o eixo real, sempre preferencialmente contado os seus valores positivos no sentido anti-horário. Uma outra observação importante para o corpo do trabalho é que esse ângulo, no estudo de eletrotécnica, normalmente ele é dado em graus. A gente verifica que é muito mais prático e objetivo trabalhar com graus do que com a linguagem em radianos. Então isso é um ponto também a ser observado. Uma outra coisa importante é toda essa manipulação matemática, ela é feita e pode ser realizada pelo professor de matemática. Ela não distancia-se em nada de toda a formalidade de números complexos. Ela está dentro do escopo de trabalho do conjunto dos números complexos. Só vai ser utilizada uma linguagem que não é tão usual, principalmente nos livros didáticos. A gente não verifica nos livros de matemática, com exceção dos livros técnicos de eletrotécnica, essa representação. Essa representação, na verdade, para quem é da área de eletrotécnica, quem faz um curso profissionalizante, verifica que lá nos livros é essa a escrita formal que os números complexos são apresentados. E para migrar da parte polar para retangular, também é feito o mesmo processo, utilizando as identidades trigonométricas e verificadas de maneira muito imediata. Uma vez conhecidas essas representações retangulares e polares, a gente agora direciona mais para o estudo da eletricidade em si. As grandezas elétricas que são analisadas nesse trabalho são de circuitos elétricos, circuitos simples. Nesse momento é onde surge assim, uma necessidade de interdisciplinarizar o processo de ensino, onde o professor de matemática, invariavelmente, ele vai ter que buscar não de forma alguma esgotar todo o conteúdo de eletrotécnica, isso é competência da parte do curso de eletrotécnica, mas é possível fazer alguns tratamentos, algumas definições para poder, nos exemplos e aplicações de números complexos, não se distanciar do mesmo tratamento e da mesma linguagem que é utilizada na área técnica, em eletrotécnica especificamente. Então eu trouxe algumas definições escritas de tensões, correntes, resistências, reatâncias indutivas e capacitivas e impedâncias. Então essas são definições que o professor de eletrotécnica ele vai apresentar aos seus estudantes, isso vai ser conhecido, mas o professor de matemática pode fazer uso dessas definições e utilizar essas escritas. É importante a manipulação e migrar, que o professor de matemática possa apresentar a representação tanto na forma cartesiana, na forma algébrica, quanto na forma polar. Isso se dá por conta das operações que são realizadas com esses números.
quando a gente for fazer operações de adição e subtração, é bastante imediato, até pela própria observação e o conhecimento teórico que os números complexos trazem, que essas operações de adição e subtração sejam realizadas na sua forma cartesiana, na sua forma algébrica, porque é imediato perceber que somar partes reais de um número e somar partes imaginárias vai trazer o resultado esperado. No entanto, a manipulação de multiplicação e divisão, quando tratado com a formalidade que é apresentada pelo algebrismo que os números complexos trazem, ela se torna muito extensa, distanciando-se um pouco da prática que se requer no estudo de eletrotécnica. Então, exemplos, eu trago nesse momento, para poder contextualizar com a construção do trabalho, um exemplo mais trivial que a gente pode apresentar nesse momento, que é determinar, dentro de um circuito elétrico, onde as suas associações estão em série, ou seja, cada componente desse do circuito ele oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica, ele oferece uma oposição à passagem dessa corrente, cada um com uma característica diferente. E a gente soma essas dificuldades que são apresentadas por esses componentes, e se eu quero somar essas oposições à passagem de corrente, é bastante imediato que eu opte pela representação cartesiana desses números, ou desses componentes. As definições que são apresentadas em eletrotécnica mostram que os resistores eles são formados por partes reais, então a parte imaginária ela é zerada, e por definições que também é apresentado no processo e no conteúdo de eletrotécnica, as componentes de reatâncias indutivas e capacitivas também não possuem partes reais. O que diferencia uma da outra são os sinais. Isso é tratado e desenvolvido, e o professor de matemática ele pode fazer isso na sua exposição, associado à ideia da relação que esses componentes vão implementar entre corrente e tensão, corrente elétrica e tensão. Os resistores eles não interferem no processo de corrente e tensão. Quando uma corrente circula um circuito, ela pode estar em série com a tensão, em fase com a tensão, melhor dizendo, ou defasado do seu ângulo. Os resistores eles não causam defasagem angular, então tensão e corrente estão em fase. As reatâncias indutivas e capacitivas, cada um oferece uma variação, ora acelerando, ora desacelerando a corrente em relação à tensão. Então essa soma total de elementos é feita na forma cartesiana, né? Parte real e parte imaginária. É importante também a manipulação, que o professor de matemática ele sugira sempre essa manipulação entre representação cartesiana e representações polares. Porque no próximo exemplo, quando é dada continuidade, é sugerido que o aluno determine a corrente do circuito. E pela definição de conceitos elétricos que são apresentados, pela primeira lei de Ohm, a corrente é determinada através de uma divisão entre tensão e impedância total. E a impedância eu não trago a definição para a apresentação, principalmente porque por se tratar de um tema voltado mais para o trabalho do professor de eletrotécnica. Mas a impedância nada mais é do que a soma dessas oposições, desses elementos que se opõem à passagem, que foi definido na lâmina anterior. Então, se eu vou trabalhar com uma divisão agora, entre números complexos, essa divisão, preferencialmente, ela deve ser feita na sua forma polar. A divisão na forma polar, basta se pegar os módulos, a representação polar, é preciso relembrar que ela é composta por um módulo e um ângulo. Então é feita a divisão dos módulos e os ângulos são subtraídos. Simples assim. Esse tratamento na forma polar, ele elimina muito, como eu já falei, do algebrismo lá de números complexos. E esse é o tratamento que é dado para a divisão de números complexos na forma polar. Nessa lâmina ainda, eu vou falar agora sobre a multiplicação de números complexos, que mais uma vez também deve ser feita para atender o que está estabelecido na teoria de circuitos elétricos, e ela deve ser realizada também na forma polar.
Como eu falei, multiplicação e divisão de números complexos para o tratamento de circuitos elétricos de corrente alternada, a gente vai fazer na forma polar. Um resultado bastante significativo que a gente encontra aqui é pelo conceito elétrico, determinando nesse processo a etapa que é determinar a tensão em cada elemento. No item anterior a gente determinou a corrente. É necessário falar um pouco desse entendimento de circuito elétrico. A corrente em um circuito onde a associação é feita em série é a mesma, então é uma única corrente que percorre todo o circuito. Já a tensão que cada elemento está submetido, ela pode variar. Ela varia em função do valor total dessa oposição de cada elemento. E essa tensão, como ela pode ser calculada em cada elemento, o resultado é bastante importante, principalmente para o professor poder fazer o tratamento de defasagem angular. Nessa lâmina está sendo definido e apresentado o resultado das tensões em cada componente. A tensão que vai ser aplicada, que vai estar submetido a esse resistor, ela tem esse valor em módulo e esse valor em ângulo. O professor ele deve reforçar essa ideia junto ao aluno de que, nesse caso, o valor da tensão do resistor ele está em fase com o valor da corrente. Esse valor da corrente que foi determinado no item anterior, ele tem o mesmo ângulo de fase que o valor da tensão. Quando esse mesmo cálculo é feito na reatância indutiva, e a teoria vai apresentar que a corrente está atrasada em relação à tensão, esse fato também é verificado quando a gente determina o ângulo de fase. E aí é possível verificar essas relações de fase ou defasagem angular que existe no estudo de eletricidade voltada para corrente alternada. Bom, são várias as conclusões que é possível chegar com o corpo de todo o trabalho que foi construído. Primeiro, a limitação da escrita dos livros didáticos, que quando havia obrigatoriedade do ensino de números complexos, ele quase nunca apresentava contextualização com os temas, principalmente os temas propostos para a área da educação profissional. Então, não existia quase que por completo nenhum exemplo contextualizado. Esses exemplos eles são ricos e vastos apenas nos livros didáticos da área técnica. Lá a gente encontra esses resultados de maneira bem clara. Então a gente conclui que os números complexos suas diferentes aplicações podem ser explorados por professores de matemática, em especial onde os cursos profissionalizantes eles estão acontecendo de forma integrada com o ensino médio. A gente conclui também que esse papel, ele, mesmo não compondo mais a BNCC, ele ainda é importante, é necessário que ele seja apresentado. A gente verifica isso no Instituto Federal aqui de Camaçari, por exemplo. Esse papel ele tem sido desenvolvido quase sempre pelo professor de eletrotécnica e tem feito de maneira assim muito vasta, às vezes abrindo mão de alguns processos e tempo, dedicando um tempo maior para poder apresentar conteúdos que são de competência da matemática, para tornar possível fazer o desenvolvimento de seus temas da área técnica. Isso eu falo também com um pouco da experiência, não só como discente, que já fui de eletrotécnica, que encontrei grande dificuldade nesse processo, porque a escrita dos números complexos que eu tinha familiaridade era a rica no formato algébrico, e quando foi apresentado existia um olhar diferente. E hoje também, na condição de professor da área de eletrotécnica, eu consigo verificar essa deficiência que existe por parte dos discentes, que muitas vezes está distanciado desse contexto, desse conteúdo. As referências que compõem o nosso trabalho, parte delas estão aqui colocadas, e os agradecimentos também estão colocados textualmente, mas eu não vou lê-los, porque é possível que eu não consiga fazer de maneira tão tranquila, porque de fato esse momento ele é bastante significativo para mim, por todo o meu percurso, por toda a minha construção e o tempo que eu levei aqui nesse instituto e na construção acadêmica. Mas eu quero agradecer aos que estão presentes. Cada um dos senhores e das senhoras tem uma grande responsabilidade.
representatividade em minha vida. Hoje é o dia do amigo, então eu não tenho lá tantos amigos, mas os que eu tenho estão aqui presentes. Eu fico bem feliz por estar aqui com vocês. Distante, minha família, parte da minha família está distante, minhas filhas não puderam estar aqui presentes. Agradeço a um tanto de professores que puderam contribuir. Estou tendo a felicidade de ter professores aqui que foram da minha formação técnica e agora fazendo parte da minha formação de graduação. Agradeço a atenção de vocês e peço desculpa pelos deslizes. De fato, a emoção, ela às vezes trava a gente, por mais que a gente ache que tem experiência, que tem tranquilidade, ela não é tão fácil assim de ser solucionada. E a idade também não permite mais. Posso dizer que Fábio é prata da casa, até nos cabelos. Fábio foi aluno aqui do curso subsequente do IFBA de Eletrotécnica e aluno da graduação também, agora licenciatura em Matemática. Então, já que ele começou no subsequente de Eletrotécnica, nada mais justo do que comece agora a nossa professor Washington, que foi professor de Fábio no curso de Eletrotécnica. Boa noite a todos e todas. Como eu falei logo no início, para Fábio, ele ficasse tranquilo. Ele foi estudante na disciplina que a gente aplicava, está sendo colocado nesse trabalho, a análises bem mais emocionantes. O Fábio passou pela minha trajetória enquanto docente, numa época em que eu confesso que os presentes era bastante mais rigoroso no tratamento com as turmas, e eu me lembro bem de vários estudantes da sua turma, Fábio, principalmente de Samuel e do japonesinho, que agora não vou me lembrar o nome. Lembro também que quando vocês começaram a sentir as dificuldades dentro da disciplina, foram várias que eu coloquei no caminho de vocês, eles procuraram se aliar, procuraram um ferramental que era a calculadora que fazia muita diferença na hora de a gente fazer aqueles vários cálculos que eram necessários nas avaliações. E eu fiquei orgulhoso, uma das formas que me deixou orgulhoso, porque eu percebi que a gente consegue fazer um bom trabalho com estudantes que vêm em diversas fases do percurso formativo. No seu caso, você tem uma trajetória já prévia, conforme tinha encontrado na Universidade Federal. Tá? E eu percebi que aquela turma era uma das turmas que eu poderia colocar mais armadilhas no caminho, porque eu saberia que vocês iam conseguir se unir e vencer essas armadilhas. Quando eu recebi o convite para a banca, eu fiquei assim, muito satisfeito, muito contente. E eu percebi, fazendo a leitura do seu trabalho, que você de fato é merecedor de toda a atenção que a instituição deu para você durante todos esses anos. E de uma forma ou de outra a gente se sente recompensado. Você teve a oportunidade também de, no decorrer das AEMs, participar de algumas intervenções nas turmas que tinham na Eletrotécnica 2. E com certeza as intervenções que você proporcionou foram muito proveitosas. Então eu agradeço a oportunidade de participar dessa banca. Te desejo boa sorte e sucesso nessa sua nova trajetória. Obrigado, boa sorte e sucesso. Parabéns. Passa a palavra agora ao professor Andrei, professor do curso de licenciatura em Matemática. Olha só, o professor Gustavo me convidou para participar dessa banca, e aí eu já gostei, porque o tema era relativo à matemática, né, números complexos, e eu percebi também nesse trabalho que você fez no TEC, não foi? No Overleaf. O trabalho foi. E você pronunciar, né? Overleaf. Entendeu? Meu inglês é britânico.
Fábio, eu achei seu trabalho, eu fiquei encantado com seu trabalho. Porque eu me vi na Unicamp, porque isso é matemática aplicada. Não é? Ele pegou a fundamentação teórica dos números complexos e aplicou nas correntes alternadas a calcular a impedância, a calcular a corrente. Então, isso é a matemática aplicada. Entendeu? Então, o que eu faço no seu trabalho? Seu resumo, sua introdução, sua conclusão, deixaram bem clara a estrutura do seu trabalho. Me facilitou muito, eu gostei disso. Porque na introdução, no resumo, na introdução, a professora Raidalva, que é um baluarte da educação baiana, é a hora de você atrair o leitor, não é isso, professora Raidalva? Prender. Isso é um trabalho que prendeu. E o que eu gostei? Fundamentação teórica, muito bem escrita, e eu destaco que você demonstrou todas as propriedades. Então é um trabalho que, se ficar guardado na biblioteca, vai ter um amigo for estudar nos complexos, pesquisar através do seu trabalho. Você não fez um e deixou o resto como exercício. Ou então a carga da bibliografia, né? Você pode encontrar. Não, você fez questão de demonstrar todas as propriedades, parabéns. O seu desenvolvimento eu já falei, né? Você aplicou na tarefa técnica, acho que o trabalho vale para nós, vale muito a pena para a nossa escola, que a gente tem um curso de eletrotécnica aqui, que eu nem sabia, você foi aluno. Olha aí, que beleza. Gostei da justificativa que você deu para o estudo dos números complexos, apesar de ter sido retirado do ensino médio, da BNCC, mas a gente precisa manter por conta dos cursos técnicos. Eu até entendi o cálculo da impedância que você fez ali da corrente. É didática a apresentação dele. Quando ele botou a lei de uma pessoa, o que é isso? Depois que ele foi explicando, que nada mais é do que você utilizar a soma e produto de números complexos. Ficou mais claro para mim. Viu, professor Washington? Você está bem? Aí, ok. Tá. Pronto. As referências, se eu achei Dante e esse só que você usou, né? Acho que é os documentos, né? Da parte. Não sei se poderia ter usado as mais. Mas enfim, não. Tá ótimo. Então, parabéns. Eu não tenho nada a falar de técnicas já escritas, até porque você fez no técnico, o pacote já trata de ABNT dessas normas, a gente não precisa ficar falando disso. Parabéns. Talvez para você que você volta depois da apresentação. Vou passar a palavra agora ao professor Fábio Rodrigues. Bom, Fábio, a priori, como o Gustavo falou ontem, né, a gente faz dá esses parabéns início ao prático, mas de fato, estou lhe dando os parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito direcional ao que a gente está pensando, né, que a gente gostaria de ler, então, muito bem escrito, né, um vazamento matemático muito bem estruturado, para que você, no final, consiga fazer a sua aplicação na parte de elétrica. Né? Então, algumas coisas que eu achei que poderiam ser mudadas, corrigidas, são pormenores, né? Talvez alguns erros tipográficos, que depois que mandar aqui o texto, aí você dá uma olhada. Né? Assim, a gente pelo menos aqui no campus do Naçaí, estamos tentando fazer tipos de apresentações um pouco mais diferenciados, trabalhos mais diferenciados. Então você também está trazendo, né, um tópico com o qual a gente pensa, né, está trabalhando com números complexos. Números complexos é uma invenção matemática, né, que, por sinal, eu acho uma invenção fantástica, né, para resolver problemas que envolvem equações polinomiais, equações algébricas, né, vem para estruturar, na verdade, sem ele, não dá para poder fazer essa estruturação, né, dessas equações.
Né? São coisas que, quando você apresenta a um estudante, um aluno, ele pensa que a questão dos números complexos vai resolver equação de segundo grau, né? Equação de segundo grau, que apareceu raiz negativa, não é. Né? Na verdade, não foi isso aí. Se eu não me engano, lá no século XVI, você tem uma coisa no histórico lá, né? Não é para isso. Os caras fazem uma coisa lá, x mais y igual a 2, as duas raízes são x mais y igual a 2, x vezes y igual a 5, aí você não é possível, acabou, mas na verdade você colocou até a equação do Cardano, não foi? No x ao cubo aqui no peixe. Na verdade o problema foi esse, mas a equação do Cardano, no qual existe, o problema é que você existe raízes, raiz pública, mas existem raízes reais. Né? Aí você existe as raízes reais. Mas o cara jogou lá na equação do Cardano que foi definida, né, para poder resolver essas equações. Aí ele jogou na equação do Cardano, apareceu lá uma raiz quadrada, um número negativo dentro daquela raiz pública. Aí, e agora? O que acontece aqui? Né? A equação furou, a equação não presta, né? Então foi daí que surgiu todo o contexto dos números complexos. Né? Querer entender aquilo e ter uma solução para aquilo. Se eu não me engano, Gombelli, que depois desenvolveu, vai conseguir. Né? Você até colocou essa equação como sugestão, você colocou no final uma equação bem mais geral, que é a x. Tá aqui depois que você vê, está na página 14. Está na página 14, essa é a equação já bem geral. Eu sugiro que você coloque um pouco antes dela, que tem uma equação quadrática. Né? Tem uma equação quadrática que, na verdade, não precisa fazer o desenvolvimento, mas só como sugestão que gera justamente esse valor para x, que seria at quadrado mais qt menos p ao cubo sobre x7. Como esse p e q é justamente vindo dessa equação do Cardano. Né? Na verdade, o Cardano ele expôs a equação. Mas não foi nem ele que expôs a equação. Bom, isso aí é mais como sugestão, tá, Fábio? Tem uma continha aqui que você fez, que eu acho que tem um probleminha, mas eu acho que é tipográfico mesmo, né? Onde você desenvolveu está na página 14 também, tá? 2 mais a raiz quadrada de menos 121 pontos. Aqui eu acho que não é menos 121 não, acho que é menos 1. Veja aí, você está com o texto todo. Aqui eu acho que é menos 1, mas menos 121 não. Quer você desenvolver, calma. Então, assim, em termos da estruturação, você fez a estruturação dos números complexos, muito bem, assim, pela parte da edição, da explicação. Tem uma coisa que eu acho legal, que você podia até acrescentar aí, que é a questão da não ordenação, né? Porque não é ordenado, mas assim, sempre quando o aluno está estudando, ele pergunta, surge a dúvida do, né? Ou da unidade imaginária, é positivo ou negativo? Ela é positiva ou negativa? Então você pode usar aí para incrementar, por exemplo, a não validade da dicotomia. Suponha que seja positivo, aí você vai chegar a uma situação. Suponha que não seja, o menos i seja positivo, aí você vai chegar também a uma situação. Não vai ser uma contradição. Né? Então, lógico, você não pode ser uma coisa que é positiva, não é negativa. Então, isso aqui é uma coisa que não dá para a gente definir desse modo. Não vale a lei da dicotomia. Então, só assim, em termos de, como eu estou falando, só de sugestão. Né? Em geral, o seu trabalho está bem estruturado. Eu mudaria um pouquinho algumas coisas na ordenação do sumário. Coloquei também aqui mais ou menos a minha sugestão. Mas, como eu estou dizendo, tudo sugestão. Né? O seu trabalho não tiraria nada, só acrescentava. Tá bem? Então, é isso aí. Você está em parabéns. Né? Como eu falei ontem na apresentação de Everton, estou falando agora para você. Estão trazendo para a gente uma felicidade para mim, para Gustavo, para Andrei, né, que somos da área da matemática pura. Né? Então, a gente
E aplicado não? E aplicado? Tudo é aplicado, né? Mas assim, a raiz é a bunda, né? Então, mas aí a gente tem às vezes uma barreira de alunos que não querem fazer trabalho nessas áreas, até pela questão da complexidade, talvez, né? Mas não tem por que um assunto seja complexo se você é capaz de usar e fazer um bom trabalho como que é, né? Então, tá de parabéns. Daqui para frente que não vale, né? Um grande aí, mais uma pós-graduação, pega a sua área de elétrica, matemática. Parabéns. Eu, como orientador do Fábio, a primeira coisa que eu tenho que fazer realmente é parabenizá-lo, parabenizar a família, os amigos. Ele sempre demonstra muito carinho por todos vocês, suporte, ele sempre dá aos familiares, às filhas, à esposa. O Fábio é uma pessoa que demonstra ser bastante familiar. E essa palavra familiar também é adequada para Fábio em relação ao livro. Fábio é familiar ao livro. Está aqui o livro já tem vários níveis de educação, né? Básica e superior. Básica, profissional, superior. Trabalha aqui do lado. Ainda trabalha aqui do lado, né? Ainda é vizinho. Agora só falta ele ingressar no mestrado. No mestrado, especialização em matemática. Eu sou mestrado para fazer o meu. Vai fazer o meu. Inclusive, em relação ao tema que o Fábio escolheu, antes de falar especificamente do trabalho, eu queria contar um pouco da minha história aqui com o Fábio. O Fábio entrou aqui em 2013, Fábio? 2014, né? Então o Fábio entrou, logo no primeiro semestre, foi meu aluno em 2 disciplinas. Introdução matemática, fundamentos 3. Aí logo em seguida ele foi meu bolsista do projeto PIBID, que eu era o coordenador. Aí ficamos um tempo sem ser meu aluno, se não me engano. Aí daqui a pouco eu encontro o Fábio, né? Porque assim, Fábio é fácil de se identificar por causa desse sobrenome novo que eu tenho. Que a gente foi Tisha. Foi Tisha. Eu fiz um curso inteiro de graduação, eu precisou passar muito tempo aqui na graduação para eu aprender a pronunciar o sobrenome. Você viu que eu falei? Eu chamava de Wojciech, eu chamava de várias coisas. E aí eu encontrei com o Fábio no Moodle da UNEB. Eu era professor formador da UNEB, do curso de Física, licenciatura em Física, Cálculo 1, Cálculo 2, eu estou vendo lá, Wojciech, esse sobrenome eu conheço. Aí quando o Fábio foi meu aluno de cálculo da UNEB, rapaz, o nome de Fábio veio lá. Aí Fábio era meu aluno lá da EAD da UNEB. Aí daqui a pouco eu me afastei do doutorado, voltei. O Fábio pega a matéria comigo de novo no final do curso, álgebra 1, álgebra 2, se eu não me engano. Ainda meu bolsista de residência pedagógica, eu fui preceptor dele na residência pedagógica, ainda me escolheu como orientador do TCC. Está seguindo. Então alguma coisa deve ter feito de bom, senão esse cara tinha rapaz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse sujeito. Então, alguma coisa deve ter feito que agradou a ele, porque nós nos encontramos em um percurso extenso da formação de Fábio. E Fábio sempre demonstrou muita generosidade com os colegas, demonstrou sempre muita atenção ao conteúdo, critério na hora de resolver as questões, honestidade, quando ele não ia bem na disciplina, professor, essa disciplina não vou conseguir, não. Honestidade na própria formação, isso é muito importante, né? Não quer passar de qualquer jeito. E foi assim também no trabalho de Fábio. Assim como vários colegas dele, encontrou dificuldades para tempo mesmo na hora de escrever o trabalho. E aí essa semana eu consegui produzir uma coisa, não, eu estou pegado, uma frase da hora, estou pegado essa semana. Tá? Então, eu lancei meio que um desafio a Fábio há umas 3 semanas, que você entregar isso até domingo, eu boto você para defender no dia 19 ou 20. Fábio aí deu um calor, quer dizer que você me animou, ele terminou o texto, né? E aí conversei com a banca, né? Claro que se entregasse um texto para eles lerem com determinada antecedência, se eles topariam, a banca topou, eu lancei para o Fábio, Fábio, se você entregar até domingo, os caras aceitaram se defender dia 20. Fábio aí deu gás e terminou o texto.
Então, essa trajetória, eu faço questão de narrar ela aqui hoje, né? Para amenizar seu sofrimento, seu nervosismo, né? Porque eu estava falando ontem, eu estava nervoso, falo nervoso, hoje, bom que fique nervoso mesmo, para poder esse rito de passagem ter um significado, né? Isso passou bem, né? Mas ele estava, tenso, ele estava de olho também, como está tenso. Mas esse rito de passagem é bacana, né? Que haja esse momento nervoso para também a gente dar valor, né? E realmente merece valor essa passagem sua hoje aqui nessa defesa. Né? E falando do trabalho, gostei muito das contribuições dos colegas aqui que vão depois trazer para você algo, né? Que eles sugerem que você livremente fale, falou algumas coisas, o Washington e o Andrei podem ter coisas também a acrescentar ao seu trabalho. E o tema, quando eu converso com algumas pessoas sobre esse tema, ele tem uma abrangência que pode atingir outras áreas, né? Você falou muito da educação profissional, do percurso da educação profissional, desse histórico, da interdisciplinaridade do professor de matemática que atua na educação profissional e necessariamente ele precisa ter uma visão para aquela área, ele não pode ser um matemático isento daquilo que acontece ao seu redor. Né? E você, como eletrotécnico, como já estudou física, né? Não sei se você formou em física, mas estudou física, então você é uma pessoa que é a interdisciplinaridade em si. Né? Você é a interdisciplinaridade. Então, eu não tenho competência para orientar um trabalho na área de educação profissional, na área de educação da interdisciplinaridade voltada para isso, mas a minha competência, a minha formação é para a matemática, a estruturação da matemática dos números complexos, onde é que a gente usa isso na educação profissional. Né? Para aqui, nós temos a professora Raidalva, que tem muito mais competência do que eu nessas áreas. E esse seu trabalho, esse seu tema, ele, como o Andrei falou, isso é um mestrado, isso aqui ele pode fazer mestrado, ele pode fazer mestrado na área de educação, na área de ensino da matemática e na área de matemática também. Isso aí abre portas em vários caminhos. Então, é um trabalho muito de pontapé inicial, que lhe abre portas para vários caminhos. Então, isso é muito interessante, né? E às vezes a gente escreve até nas conclusões dos nossos textos, né? A perspectiva de trabalhos futuros. Então, se você fosse escrever isso, acho que daria quase um outro TCC, de tanta coisa que pode vir desse seu trabalho, como trabalhos futuros. Né? Então, eu acho que isso tem muito valor. Né? Então, enquanto trabalho com conclusão de curso, eu acho que ele abre mesmo esses caminhos, e se você está disposto a seguir por algum deles, com algum orientando que possa me encaminhar na área da educação profissional, na área da interdisciplinaridade, em várias áreas, né, que estão fora da minha competência, né, que estão fora do escopo imediato do seu trabalho, né, que o seu trabalho ele tem esse objetivo de tratar algebricamente os números complexos, verificar aonde esses números complexos são aplicados nessa eletrotécnica que você tem o domínio e saber fazer o ajuste das representações. Você mostrou aí as representações de números complexos, né? Eu senti falta um pouco na sua apresentação, no seu texto isso tem, de assim, bom, aqui é fácil fazer isso, aqui é fácil fazer isso. Então, quando eu tenho que fazer multiplicação e divisão, eu uso isso. Você falou isso, mas faltou justificar o porquê. Né? Então, a algébrica é boa para soma e subtração. Então, quando eu preciso somar porque está em série, algébrica. Quando eu preciso multiplicar, dividir, lei de Ohm ou síntese paralelo, forma polar. Então, essa é uma sacada que o professor de matemática sozinho não tem. Mas ele é capaz de orientar o seu aluno e dizer assim, a gente precisa ter o domínio da transformação. Porque você vai precisar ter agilidade nessa transformação. Porque essa é uma ferramenta. Porque a sua aplicação está lá em Washington. Né? Então, essa aplicação, então o matemático vai dar essa ferramenta. E você, como a interdisciplinaridade da pessoa nessas áreas, ele é muito capaz de fazer essa ligação. Né? E tem aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui Gohan, que foi meu aluno do segundo ano, que você foi você foi residente da turma dele, né? E ele, outro dia eu estava conversando com ele aqui, disse que você ajudou muito eles, não só em matemática, como em Eletro 2, né? Que você digamos que mal intencionado, eu coloquei você para dar números complexos
nas aulas, na residência pedagógica. Então, eu disse assim, não, o Fábio era muito complexo, eu já sabia que ele ia trabalhar esse tema, então botei ele para dar esse tema para os meninos lá e eles lá conversaram com ele nos momentos de ata, de atendimento. Eles tiraram dúvida com o Fábio de eletro e Fábio lá, e eles, não é Gohan, não está aqui presente, né? Estou identificando Gohan, não sei se tem mais alguém aqui que foi da residência também, né? Então, para não me estender ainda mais nos meus comentários, parabenizo novamente a você e aos familiares e aos professores que fizeram parte dessa formação abrangente de Fábio. E agora, como o Fábio falou ontem, nós aprendemos com o nosso orientador, precisarei lançar mão aqui de um momento mal educado e pedir para vocês licença da sala para que a banca possa confabular sobre o futuro de Fábio. Mas pode fechar a sua tela aqui. Vou pedir licença a vocês aqui. Vou fechar a câmera e os microfones, tá? Porque a banca vai ser agora para a televisão. Não esqueça de, deixa o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho. Na sala de videoconferência, sala virtual do Teams, do IFBA, estamos com uma sala de curso de licenciatura em matemática em sessão pública, promovendo a defesa de monografia ou TCC, trabalho de conclusão de curso, do graduando Fábio Moiticha Cruz, intitulado Números Complexos, uma intervenção contextualizada na realidade da análise de circuitos elétricos em corrente alternada. O graduando procedeu à defesa diante da comissão examinadora indicada e homologada pelo colegiado do curso de licenciatura em matemática, a saber, professor Gustavo da Silva Costa, professor Fábio Rodrigues Santos, professor César André Gomes Ferreira e professor Washington Jorge Santos Confim, todos do IFBA Camaçari. Os trabalhos iniciais das 18h45, quando o presidente da banca examinadora, dando cumprimento às determinações regimentais, cumprimentou a todos os presentes e concedeu a palavra ao licenciante, na qual apresentou a monografia em exame, respeitando o tempo previsto no regulamento do TCC. Encerrada a apresentação, o licenciante foi acolhido pela banca examinadora. Em seguida, a referida banca reuniu-se para deliberar e atribuiu por unanimidade nota 9 a ser registrada no histórico acadêmico e menção aprovado, depositada na coordenação do grupo, a menção aprovada. Considerando que o autor está acatando as sugestões a serem incorporadas na versão definitiva da monografia, a qual deverá ser depositada na coordenação do curso no prazo de 25 dias, ficando o orientador responsável por acompanhar tais incorporações e de emitir por escrito parecer positivo sobre o texto final da monografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, o professor Gustavo da Silva Costa, presidente da banca examinadora, lavrei a presenteada, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais membros da banca examinadora. Já aprovou o relatório de ACC. Já aprovou o relatório de ACC? Olha. Gomes, filma aí um pouquinho. Tá tranquilo aí? Vou deixar aqui pra